A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom, irmãos, estamos aqui com mais uma meditação em Gênesis, algo assim que agrega muito ao nosso conhecimento. E no livro de Gênesis, né, tem informações que a gente às vezes não se dá conta assim pela releitura rápida, né, que a gente faz, mas é sempre bom a gente estar meditando, compartilhando com os irmãos. E o que eu gostaria de compartilhar aqui hoje no livro de Gênesis é sobre a designação no que diz respeito ao nome como era chamado o povo de Deus em determinados momentos da história, né? Sabemos que são chamados hebreus, também israelitas, ou judeus. E como é que é isso? Como que a gente entende? De onde surgiu? Uma hora ele ser chamado de um jeito, outra hora ele ser chamado de outro jeito. Vamos meditar nisso. Essas designações, eles começaram a ser chamados, o povo começou a ser chamado de uma forma, passou a ser chamado de outra forma, e depois, consequentemente, pelos acontecimentos que a gente vai ver aqui, passou a ser chamado de uma outra forma. Vamos começar a nossa meditação pelo livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 21. Diz assim: A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé, lhe nasceram filhos. Amém? Bom, aqui a gente vê sobre a descendência, né? Que de Noé veio Sem, Cã e Jafé, os descendentes de Noé, filhos. E cada filho de Noé teve também a sua descendência. E assim foi se nascendo as descendências e as nações vieram dessas descendências. As nações que nós temos na terra, todas descendem de Sem, Cã e Jafé, que são filhos de Noé. Uma vez que teve o dilúvio, todo aquele povo, iniquidades, e Deus, ele, com o juízo dele no dilúvio, consumiu a todos. E na arca, Noé e sua família. Quando Noé saiu da arca, né, Deus abençoou a todos, a sua descendência. De Sem veio Éber, né? E Éber teve descendência também, descendente de Sem, Éber. E a descendência de Éber constitui um povo chamado povo hebreu, que descende de Éber, né? Então, essa descendência de Éber é chamada de hebreu. Então, aquele povo é chamado de povo hebreu. E um descendente de Éber, que é Abraão é descendente de Éber. Por isso Abraão era chamado também de hebreu, porque ele fazia parte do povo hebreu, porque descende de Éber. Perdão pela tosse. Então, aí a gente vê que devido a essa questão de descendência e se formando povos, né? Cada povo foi tendo um nome. O povo que descendia ali de Éber, hebreu, e Abraão descendia deles. Quando Deus falou para Terá, que é pai de Abraão, saia da tua descendência, da sua terra, né? Ele foi com a família, Abraão foi junto. Abraão continuou a promessa de Deus. Deus reforçou isso para Abraão e seguiu, né, o que Deus havia falado. Conforme ele seguiu, ele teve seus descendentes também. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Não vamos entrar muito no detalhe das histórias de cada um. Vamos focar nessa parte da designação do nome do povo. Tá? É certo que tem muito mais história aí, que a gente poderia se aprofundar, mas o objetivo desse vídeo é a designação do povo, né? Então veio Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, em um determinado momento, ele teve o seu nome alterado, né? Vamos ler o texto aqui, Gênesis 32, versículo 28. Gênesis 32, versículo 28. Diz assim, Gênesis 32, 28. Então disse, já não te chamarás Jacó. Um minutinho que eu me perdi aqui. Ah, tá, sim. E sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. É aquele episódio ali que Jacó luta com o anjo,
né? E aí após aquela luta com o anjo abençoa Jacó e o nome de Jacó é mudado de Jacó para Israel. A partir daí, a designação, Jacó era um hebreu, né? Pela descendência ali do povo, Abraão era hebreu, Isaac, Jacó, hebreu. E a partir daquele momento, o Jacó teve o seu nome alterado para Israel, né? De Jacó em diante, a designação daquele povo deixaria de ser hebreu e passaria a ser israelitas, porque são descendentes de Israel, de Jacó, né? Seguindo o mesmo princípio. Então aqui a designação muda, a designação passa a ser israelita, porque os filhos de Israel são israelitas. Então todos aqueles 12 filhos que teve Israel, que é Jacó, que teve o seu nome alterado, passou a se chamar israelitas. E aí ao longo da história, nós vemos esse povo indo para o Egito, José é governador, acaba que passa seu tempo, aquele povo fica por ali, acaba se tornando escravo, porque inicialmente eles eram tratados muito bem no Egito, mas devido àquele crescimento deles, e passou-se gerações ali, e o faraó, que já não era o mesmo faraó do tempo de José, não sabia quem era José, né, e via só aquele povo ali, e eles acabaram virando escravos. Ele ficou com medo do crescimento, tudo. Aí teve Moisés, passando brevemente, tá, irmãos? Não aprofundando na história, porque o objetivo aqui é a gente observar a designação do nome do povo. Moisés, né, foi um instrumento de Deus para libertar aquele povo do cativeiro no Egito, que eles acabaram ficando escravos. Foram, né, estabelecidos por uma nação. Para Deus, receberam os 10 mandamentos ali no Monte Sinai e toda a lei para a nação. Moisés morreu, passou seu tempo dele de vida, né? Aí veio Josué, conduziu o povo na retomada pela terra prometida. Josué morreu. Josué não deixou ninguém para liderar no seu lugar. Aí esse período ficou conhecido como período dos juízes, onde o povo errava, né? E eles transgrediam a lei, ficava ali à sua mercê, né, à mercê da sua própria iniquidade, aí clamava a Deus. Aí Deus levantava um juiz. E esse juiz ali, seguindo toda a orientação de Deus, livrava o povo daquela situação. O povo voltava a observar as coisas de Deus, a lei de Deus, logo o juiz morria. Aí acontecia de novo do povo se perder em iniquidade, clamava a Deus, Deus levantava outro juiz. Aí tudo bem, o povo voltava para Deus, então o juiz morria. Aí o povo entrava em iniquidade de novo, pecado, transgressão, levantava outro juiz. Alguns juízes, que podemos citar aqui, foi primeiro Otiniel, Sansão foi um dos juízes, né? Gideão aos 300. Essas histórias ali são, dentro do livro de Juízes, são pessoas que Deus levantou como juiz naquele período dos juízes para conduzir o povo. O último juiz foi o profeta Samuel, o que ungiu o primeiro rei. Aí terminou o período dos juízes e começou o período dos reis. O primeiro rei foi Saul, né? Depois teve Davi, Salomão, né? E teve o filho de Salomão chamado Roboão. Nesse período de Roboão, houve um conflito no povo. Isso tudo também é profético, Deus já havia falado. Falou com Salomão, olha, devido à idolatria que você vem transgredindo a minha lei, eu vou rasgar seu reino, mas não farei isso no seu reinado, por amor a seu pai Davi, mas no reinado do seu filho. E foi no reinado do filho de Salomão, Roboão, que aconteceu esse rasgar. Porque Deus já sabia, por causa da presciência que Deus ele tem. Ele sabe de todas as coisas antes de acontecer. Ele vai alertando, ele vai guiando, ele vai direcionando o povo, mas o homem, pela sua iniquidade, se perde. E Deus, já sabendo disso, não tem como as coisas de Deus, as coisas que ele fala, não acontecer, porque ele já sabe. E tudo é um propósito, mas diante de todo esse propósito a gente observa que Deus, ele guia e ele orienta, mas o homem está ali. Pelas suas transgressões certas coisas acontecem, mesmo Deus avisando. No reinado de Roboão, lá em 1 Reis 12, esse reino ele é rasgado em dois, porque houve uma revolta do povo com Roboão, por conta do que Roboão estava pesado as taxas, os impostos, o trabalho. O povo clamou que ele não procedesse dessa forma, que aliviasse as cargas. Roboão não seguiu os conselhos dos anciões, que os anciões falaram, alivia a carga, seguiu os conselhos dos jovens que cresceram com ele. E aí
o povo se revoltou. Surgiu um homem chamado Jeroboão, da tribo de Efraim, e esse homem, ele liderou 10 tribos, né, para que essas 10 tribos se destacassem dali e constituíssem um reino independente. A gente já falou isso em um vídeo aqui atrás, né, sobre as promessas do Gênesis, se eu não me engano. Aí esse reino constituiu o reino do norte, que fica, né, ao norte, e Judá ficava ao sul. Como Efraim, né, devido à bênção que ele recebeu de Israel e o direito de ser chamado pelo nome de Israel, foi a tribo que encabeçou lá essa liderança, né, e também tinha ali Manassés, né, os que foram abençoados por Jacó e com direito do nome. Então ficou casa de Israel. Essa casa de baixo, o reino de Judá, não podia ser chamado de Israel. Ficou conhecido como reino de Judá. Aí já houve a divisão, né? Vamos ler aqui. 1 Reis 12. 1 Reis, capítulo 12. Vamos ler esse versículo. 1 Reis 12, versículo 19. 1 Reis 12 conta essa história aí que eu passei brevemente para os irmãos. 1 Reis 12, versículo 19. Importante meditarmos, irmãos, sempre na palavra, né? Diz assim, 1 Reis capítulo 12, versículo 19. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até os dias de hoje, né? Então, quando houve essa separação, aqui a gente vê que a casa de Judá não poderia ser chamada de Israel, estava separado. Aquele reino do norte acabou que foi destruído como reino e as 10 tribos foram espalhadas entre as nações, gentios, né? Que são as nações, os gentios. Gentio é todo e qualquer outro povo que não seja Israel, né? Que seria Israel 12 tribos, também a casa de Judá. E acabou aquele reino. Ficou só o reino do sul. E esse reino do sul, eles se uniram bastante. Tinha 2 tribos ali, Judá e Efraim. Desculpa, Judá e Benjamim. Efraim foi para o norte. Judá e Benjamim, né? E eles se uniram muito. Houve a invasão de Nabucodonosor, que destruiu praticamente, destruiu Jerusalém, invadiu, eles foram em cativeiro, como profetizado pelo profeta Jeremias, ficaram 70 anos lá, mas eles se mantiveram unidos. Depois dos 70 anos, eles voltaram. A gente vê nos livros de Esdra e Neemias, o retorno deles do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Se mantiveram muito unidos, e esse povo aí a designação desse povo passou a ser chamada de judeus. Por quê? Porque judeu é todo aquele que é descendente de Judá. Judá era um dos filhos de Israel. Jacó, Israel, teve 12 filhos, que são as 12 tribos. E Judá, que era a tribo líder do sul. Então, todo aquele povo ficou chamado de judeu. Até mesmo os benjamitas, da tribo de Benjamim. Porque como a casa líder era Judá, e com Judá estava a promessa do Messias, né, porque Davi era de Judá. Do rebento de Davi virá o rei justo, nessa profecia. Também um outro profeta fala, Isaías, Jeremias e Ezequiel profetizam a mesma coisa. Agora eu não lembro exatamente, um deles fala do rebento de Jessé, que é a mesma coisa, porque Jessé é pai de Davi e também é da tribo de Judá, é descendente de Judá. Então, eles passaram a ser conhecidos como judeus, descendentes da tribo de Judá. Até o apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim. Ele fala, sou judeu da tribo de Benjamim. Por conta da união tamanha que se fez ali, então todo aquele povo passou a ser chamado de povo judeu. E até hoje eles são chamados assim. Tanto que o país que existe hoje, Israel, esse país moderno, né, que nós temos hoje em dia, 2020, lá eles são chamados de povo judeu, por esse motivo. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos brevemente. Estou tentando fazer o máximo possível vídeos curtos e objetivos, né, para que possamos meditar juntos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de cada dia mais aprendermos mais e mais da Sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Senhor, continue com cada um de nós nos instruindo na sua palavra, não somos nada, Pai. Que não possamos nos guiar por dogmas, denominações, ensinos humanos, Senhor, divergências humanas e nos ligarmos na sua palavra, Pai. Possamos focar na sua palavra, Senhor Jesus, sabendo que somos uma só igreja, um só povo em Ti, é uma só noiva, um só rebanho. Que possamos amar os nossos irmãos, amar os nossos inimigos, espalhar ao máximo a Tua palavra, Senhor Jesus, conversando e meditando juntos. Abençoe a todos os que estiverem vendo esse vídeo, Pai, e que cada um, Senhor, a sua família, seus casamentos, seus filhos, sua saúde, suas finanças, o Senhor em tudo está nos sustentando, Pai. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas também temos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Muito obrigado por estarem aqui, irmãos, assistindo esse vídeo. É importante a curtida, eu fiquei sabendo, eu não estou gravando com o intuito de obter curtida nem compartilhamento, não, é mais para compartilhar a palavra de Deus, mas é importante para que o YouTube sugira esse vídeo para outras pessoas e compartilhe também, e assim a gente possa colaborar para a mensagem do Senhor ela ser espalhada e que possamos cada vez mais meditar juntos na palavra do Senhor. Muito obrigado, irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.